E quem chega com a informação é o Eliseu Caetano, direto de Washington. Eliseu, tem gente importante que foi votar hoje aí nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente, Fabrício. Muito boa noite para você, para o Marinho e para o Thiago Berraich, que acabou de se juntar ao grupo aqui na programação da Jovem Pan News. E, claro, para quem está ligado na audiência. Sabe quem votou? Elon Musk, o bilionário, dono da Tesla, dono da rede social X, acabou de postar que fez a parte dele enquanto cidadão americano. Ele voou até uma pequena cidade no estado do Texas e lá, onde ele tem domicílio eleitoral, votou, obviamente, como todos sabem, em Donald Trump, para quem ele tem dado todo o apoio ao longo dos últimos meses e de quem, aliás, ouviu que deve fazer parte de um possível governo. Sim, Elon Musk foi convidado por Donald Trump para fazer parte de um governo caso ganhe a eleição deste ano. Elon Musk também disse na mesma rede social que agora, neste momento, está pegando seu jatinho particular e voando até Mar-a-Lago, na Flórida, onde vai acompanhar o resultado das eleições ao lado do republicano. Aliás, não estará sozinho, viu? Ele garantiu que um grupo de amigos e também familiares do ex-presidente estará lá para apoiar Donald Trump nesses momentos finais, decisivos, reta final de campanha aqui nos Estados Unidos. Falando em reta final, Donald Trump também usou uma rede social para fazer um post há alguns segundos. É informação de última hora. Ele disse que os republicanos, os eleitores republicanos, ele quis dizer isso, estão realizando um grande trabalho aqui nos Estados Unidos, indo votar em massa, viu? Ele também aproveitou para fazer uma alegação, né? O resultado das urnas ainda não é conhecido, né? Algumas urnas vão começar agora, a partir das 7 horas da noite, por horário local aqui da costa leste dos Estados Unidos, a serem fechadas, mas ele já disse que no estado da Pensilvânia, mais precisamente na cidade da Filadélfia, alguns problemas foram observados pelas equipes que trabalham para ele lá na cidade da Filadélfia. O chefe da cidade da Filadélfia, o comissário Seth Blumstein, replicou, dizendo também através de uma rede social que não há verdade nenhuma nessa alegação, mas as equipes de Trump estão garantindo que sim. E até ainda há pouco, antes de eu entrar aqui no ar, eu soube através de uma fonte que trabalha aqui na Casa Branca em Washington, que já havia na Justiça Americana mais de 132 processos sobre o resultado eleitoral, que ainda nem temos, Fabrício. E a noite está só começando. Imagina quando acabar isso tudo. Obrigado, Eliseu. Daqui a pouco você está de volta aqui com a gente. Vamos passar a bola para o professor Lucas de Souza Martins. Professor, quando a gente fala de Elon Musk, é impossível não falar de X, ou Twitter, como você preferir. Como você acredita que essa rede social pode fazer a diferença no resultado de hoje à noite? Pode fazer e faz diferença na política americana, lá desde 2016, na primeira eleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. É exatamente esse princípio, né, da conexão direta do político com o seu eleitor, exatamente isso que trouxe o Donald Trump ao seu sucesso eleitoral na sua primeira eleição lá em 2016. Exatamente esse desconforto que existia desse eleitor médio americano, cidadão médio americano, que muitas vezes afetado exatamente por esse processo de globalização que foi observado principalmente ali durante a administração de um democrata, o Bill Clinton, que viu esses empregos ali no cinturão da ferrugem saírem ali daquela região e irem para, por exemplo, outras regiões na Ásia. Isso explica também o fato de que esses estados viraram estados pêndulo, que eram geralmente associados aos democratas. Os democratas tinham proximidade maior, por exemplo, com os sindicatos. Não é à toa que o Joe Biden, nascido no estado da Pensilvânia, por exemplo, apareceu no ano passado, durante o Dia do Trabalho, vestindo capacete, conversando com o eleitorado ligado a sindicatos aqui. Mas existia um ressentimento por parte deste grupo de eleitores, no sentido de que as políticas econômicas do Partido Democrata não atenderam às necessidades desse grupo e inviabilizou o acesso ao sonho americano, o sonho da casa própria, o sonho de consumo, no sentido de pensarmos em carros, de pensarmos em envio de jovens à faculdade, o sonho americano. E, necessariamente, este grupo ansiava por uma opção. E Donald Trump representou essa opção e teve seu trunfo eleitoral em 2016. E o Twitter foi fundamental nessa jornada, né? Na comunicação
direta entre eles, seus eleitores, né, que apreciaram o seu linguajar, a forma de se comunicar, muito direta ao ponto. É muito claro e muito óbvio que é necessário, em qualquer situação, desde 2016, é necessário vincular, sim, a emergência, a força eleitoral das redes sociais, especificamente no caso do Donald Trump, do Twitter, do X. E agora, não é à toa que a aliança dele, né, do Donald Trump com o Elon Musk, fez com que ele retornasse ao Twitter, uma rede social que sequer ele participava depois da eleição de 2020. Mais uma vez, sim, será uma rede social fundamental na decisão dessa eleição. São 8 horas e 58 minutos. A gente agradece a presença do professor Lucas de Souza Martins. Agora há pouco a gente teve fechamento de urnas em 3 estados, Ohio, Carolina do Norte e Virgínia Ocidental. Já vamos trazer todos esses detalhes. Aqui a gente tem o nosso mapa. Vou chamar o André aqui rapidinho. Estamos de volta aqui, só para a gente dar uma explicada aqui, então. Isso. São 3 estados importantes, né? 3 estados fundamentais aí nessa equação. Para dar aqui uma importância realçada à Carolina do Norte, devidamente destacada aqui com a cor aqui no dourado, seus preciosos 16 votos eleitorais, um dos 7 principais swing states, os estados pêndulo, ora votam num partido, ora votam no outro. Só para a gente deixar claríssimo aqui, como foi muito bem mencionado, diferentes estados são ali, na extensão territorial deles, tem uma abrangência de diferentes zonas de tempo, ou seja, as primeiras urnas foram de fato fechadas em Indiana e Kentucky às 7 horas da noite de Brasília. Os primeiros resultados estão aparecendo conforme a gente vai os apurando e trazendo aqui para vocês. Eu só vou pedir aqui para a nossa produção retomar com a lauda anterior com as urnas que foram fechadas às 20 horas, para a gente novamente, antes da gente mergulhar aqui em Ohio, Carolina do Norte e a Virgínia Ocidental, a gente retoma aqui com as urnas que foram fechadas às 20 horas. Novamente, a gente traz aqui essa relação de estados a partir do fato que certas regiões, nesses 1, 2, 3, 4, 5, desses 5 estados diferentes, certo? Agora sim, vale a pena a gente mencionar que as primeiras urnas desses estados foram fechadas. Estados esses que têm diferentes zonas de tempo. Portanto, a gente vai estar começando a ver o retorno dos resultados concretos dos estados que começaram a ter as urnas fechadas às 20 horas de Brasília, por volta de 21 horas. Então, a gente tem que sempre pensar, na medida que essas laudas aqui forem aparecendo com a relação dos estados, é que as primeiras urnas foram fechadas na extensão territorial desses respectivos estados, certo? Portanto, a gente está assistindo nesse momento os estados que vieram na nossa primeira relação de 19 horas. Foram as primeiras urnas fechadas em Indiana e Kentucky e assim iremos adiante. Mas agora, afivelem os cintos de segurança, porque a gente vai estar assistindo o retorno vindo da Geórgia, um dos estados principais, um dos principais campos da batalha eleitoral entre Trump e Harris, vindo com força, vindo com muita intensidade. A gente vai estar vendo a Flórida também apresentando seus primeiros números, de acordo com a contagem que foi apurada a partir do registro dos eleitores floridianos. A gente pode ter uma noção de que realmente vai ser um massacre vermelho, né? Um tsunami vermelho, uma onda vermelha, e os republicanos devem confirmar o favoritismo na Flórida. Vale a pena a gente explicar um pouquinho como que a Flórida se tornou um estado republicano, né, André? Porque até alguns anos atrás a gente mencionou, era um swing state, era um estado onde as disputas eram muito apertadas, mas aí houve uma mudança que não foi nem necessariamente na eleição presidencial, mas nas legislativas e também para governador. Agora só dá republicano por lá, né? Porque também tem um fluxo migratório interno nos Estados Unidos que é muito frenético, né? Você vê muitos moradores de estados, por exemplo, vindo da Califórnia, de outros estados democráticos como Nova York, migrando para a Flórida, não só porque lá tem muito mais sol, praia e um clima muito mais agradável de modo geral, até porque isso, enfim, é um fato dado, o pessoal querendo fugir do frio, mas querendo fugir de uma carga tributária que é muito hostil para investimentos, para negócios, que é o que corre ali na corrente sanguínea do americano médio, né? O empreendedorismo sendo um pilar da sociedade americana, e a Flórida é um dos poucos estados que não cobra imposto de renda estadual. Sim. Então isso é um grande atrativo também para empreendedores querendo ali, enfim, tomar risco, investir nos seus negócios e prosperar. Portanto, a Flórida viu uma guinada à direita, certos setores da esquerda, inclusive, tentaram, de alguma forma um pouco debochada, dizer que a Flórida virou a Hungria com crocodilos, meu caro Fabrício. E muito crocodilo. A referência, é claro, à Hungria sobre o comando do Viktor Orbán, o primeiro-ministro,
muito alinhada ao Donald Trump, inclusive teceu loas aí ao Donald Trump. A Jair Bolsonaro também? A Jair Bolsonaro também. Enfim, eu acho que a Flórida vai confirmar esse favoritismo do Trump em breve. Os primeiros resultados vai vir uma avalanche na Flórida, na Geórgia, Vermont, a pequena Vermont, ali no extremo norte dos Estados Unidos. E no cantinho. Isso, um dos estados mais à esquerda do país. Certamente será confirmado na coluna de Kamala Harris em breve também. A Virgínia é um estado que eu vou reservar aqui um julgamento mais contundente, até porque eu acho que pode ter, eventualmente, alguma surpresa. As pessoas estão depositando alguma confiança de que talvez Trump possa realmente se aproximar das margens que ele foi derrotado em 2020 por Joe Biden e também em 2016 por Hillary Clinton. A ver, o fato é que Indiana e Kentucky, estados que são comprovadamente republicanos, votando recorrentemente com os republicanos, estão aí avançando na apuração deles e já a gente pode, quem sabe, inaugurar o placar oficialmente aqui, rumo aos 270 votos mágicos aqui, Fabrício Neto. Exatamente. Trump, que esteve na Virgínia no fim de semana, falou: eu não preciso dela para chegar na Casa Branca. Exato. Mas se eu ganhar, vai ser legal. E não precisa mesmo. Bom, mas seria a famosa cereja no bolo, né? Exatamente. Seria ali a confirmação definitiva de que seria um massacre, mas é improvável nessa altura. A gente reserva esse julgamento, muita coisa para poder a gente estar trazendo para vocês aqui, em primeiríssima mão, claro, mas eu retorno contigo. Deixa comigo aqui que eu vou pedir licença para eu já voltar a me familiarizar ali com o nosso novo melhor amigo, o nosso mapa interativo aqui do especial Eleições Americanas, porque tem muita coisa prestes a acontecer. Agora sim, a coisa vai virar. É exatamente isso. Vamos continuar falando aqui rapidinho de Donald Trump com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo está de volta aqui com a gente. Beraldo, a gente falava agora há pouco de Elon Musk. Elon Musk, que é, talvez, o grande cabo eleitoral de Donald Trump nessa campanha. Mas você acredita que ele é um cabo eleitoral realmente capaz de influenciar as eleições, de trazer eleitores? Ou é mais um apoio que é importante, mas que não influencia o voto? Fabrício, eu acho que foi um apoio fundamental que Trump conquistou, não só pela a sua atuação em rede social, né? Obviamente ele não só é o dono do Twitter, como ele é um militante ali, um usuário, quanto mais, da sua própria rede social, com milhões de seguidores. As suas postagens têm muita repercussão. Ele que conquistou a simpatia de todos os americanos, não em razão do Twitter, mas por causa de suas empresas. Ele que começou a sua carreira ainda jovem, na faculdade, criando o PayPal, que é uma ferramenta de pagamento online usada no mundo inteiro. Depois ele colocou todo o dinheiro, e foi muito dinheiro que ele ganhou na venda do PayPal, ele colocou criando a Tesla, que era um projeto que tinha tudo para dar errado, porque vários outros projetos de carros elétricos esbarravam sempre no mesmo problema, a questão da bateria, que não durava muito, a dificuldade de carregar e tal. E o Elon Musk, com a sua competência, com o seu brilhantismo, conseguiu tornar o carro elétrico não só algo factível, mas algo sexy, desejável. O público americano adora os carros da Tesla, o Cybertruck. Ele, mesmo os republicanos, aquelas pessoas que têm raízes no Texas, com petróleo e tal, e que bancam de durão, mas o Cybertruck é um carro que todo mundo vira o pescoço para olhar hoje nos Estados Unidos. Então ele conseguiu criar isso, e muito além do Tesla, ele tem empresas que desenvolvem tecnologia na área de medicina, na área de engenharia. Ele está revolucionando vários segmentos da economia com coisas que impactam a vida das pessoas. Então ele tem uma presença muito consolidada nesse cotidiano dos Estados Unidos e do mundo. É uma pessoa que tem relações em diversos países em razão das suas empresas, e quando abraçou o Donald Trump, abraçou para valer. Não só militando, postando, gravando vídeos, mas colocando dinheiro. Importante a gente lembrar que nesses últimos dias de campanha, Elon Musk se comprometeu a dar $1 milhão por dia para ser sorteado entre aqueles que declarassem apoio em Donald Trump. Houve ainda uma tentativa judicial de barrar essa oferta de dinheiro, mas foi derrubada a tentativa, então prevaleceu essa sua vontade, esse seu desejo de colocar milhões e milhões e milhões de dólares na campanha de Donald Trump.
que apesar de ter arrecadado muito, arrecadou muito menos do que a campanha de Kamala Harris, que obviamente tem ali o privilégio de arrecadar como alguém que está ocupando o poder, essa arrecadação que vem dos apoiadores de Joe Biden e vem de muitas empresas que têm relação com o próprio governo. Certo, Beraldo, daqui a pouco vai estar de volta aqui com a gente também. Vamos chamar agora mais um convidado aqui da nossa noite, o Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Urian, seja muito bem-vindo aqui à nossa cobertura. A gente está falando do Donald Trump e ele se tornou uma figura muito popular dentro dos Estados Unidos, né? Conseguiu preencher um espaço que não existia dentro da política americana, de chamar a atenção para si, até mesmo, de repente, ser considerado, por que não, maior do que o seu próprio partido? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Marinho. Prazer estar aqui com vocês. Com certeza, né? A gente pode ter qualquer crítica que for ao Donald Trump, mas algo não pode ser tirado dele, que é o mérito que ele conseguiu identificar algumas das frustrações dos norte-americanos, sendo uma delas o fato de que muitas das pessoas não se sentiam mais representadas por aqueles políticos, por aqueles partidos tradicionais, e ele conseguiu se apresentar como uma solução possível para esses problemas. Então, com certeza, ele é uma pessoa que ele conseguiu explorar isso politicamente, ele conseguiu também traduzir um personagem já bastante presente que existia ao longo de muitas décadas na mídia norte-americana e converter esse personagem aí em um ator político que conseguiu se eleger uma vez e hoje conta com o apoio de praticamente metade dos norte-americanos. A gente vai voltar agora com o André Marinho. Obrigado, Urian. Daqui a pouco você está de volta.